Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Tenho cabelo castanho escuro, um pouco abaixo da linha dos ombros, olhos escuros e hoje estou usando uma blusa estampada e uma calça de cor clara. Estou gravando essa aula para vocês no estúdio da Multirio. E ao meu lado direito eu tenho um quadro branco, onde está escrito o nome da nossa aula, que é Você é o Autor. E pensando somente no nome da nossa aula, vocês já conseguem adivinhar sobre o que vamos falar? Na aula de hoje, nós vamos falar e ver que todos nós podemos escrever, ser autor de qualquer história. E você aí de casa sabe o que é um autor? Autor é a pessoa que escreve qualquer tipo de texto, seja ele uma notícia, uma música, uma história. Nós chamamos essa pessoa que escreve de autor ou autora. Hoje, nós vamos ser autor e autora. Então, para começar a nossa aula, nós vamos ler o trecho de uma história. Vamos ler juntos? O nome dessa história se chama Alice Viaja nas Histórias, da autora Gianni Rodari. E esse livro é da editora Birita. E hoje nós vamos ler a adaptação dele. Alice Viaja nas Histórias. Chovia, ninguém podia descer até o quintal. E na televisão passava um programa muito chato. O que fazer? Muito de má vontade, Alice pegou na estante um velho livro de histórias com figuras. Olhou a primeira página sonolenta, mas na segunda já estava tão atenta como um caracol que levanta as antenas. Na terceira página, estava tão interessada que escorregou e caiu dentro do livro de cabeça e tudo. A página estava toda ocupada pela figura da bela adormecida no bosque. Só Alice estava acordada, sentada nas botas do príncipe Felipe, que tinha acabado de chegar para livrar a Aurora do encantamento. Mas quando caiu no livro, Alice havia feito um barulho. A bela adormecida abriu o olho e com a voz fraquinha perguntou: "É o príncipe que chegou?" "Sou eu, Alice." "Oh, mas isso está muito errado. Estou esperando um príncipe que deve me acordar com um beijo. O que você tem a ver com a minha história?" E a linda princesa se pôs a chorar com tanta aflição que Alice, toda atrapalhada, caiu na página de baixo, onde o lobo deitado na cama da vovó, com touca branca e cabeça peluda, esperava ansioso para devorar Chapeuzinho Vermelho. "Até que enfim você chegou!" exclamou o lobo, arreganhando os dentes. "Espere, espere, por favor!" implorou Alice. "Eu não sou Chapeuzinho Vermelho. O senhor não tem direito de me devorar." "Isso é o que vamos ver." Alice pulou para outra página. Ou melhor, por causa da pressa, atravessou mais de 100 páginas e foi cair na última figura do livro. "Se perguntarem", sussurrou uma voz ao seu ouvido, "você pertence ao Marquês de Carabás." Era o gato de botas, é claro. Ele trazia um sorriso esperto entre os bigodes, mais esperto que uma raposa. "Mas eu não pertenço às fábulas. Eu venho do mundo das coisas de verdade." "Então volte para lá", exclamou o gato. E agarrando Alice pelo rabo de cavalo, colocou Alice para fora do livro. Alice olhou pela janela. Não chovia mais e já podia descer até o quintal para brincar. Na nossa história de hoje, nós vimos que Alice viveu grandes aventuras em um livro de contos de fadas, fábulas, histórias diversas. E aí, vocês conhecem esses personagens que Alice encontrou nessa aventura? A Aurora, bela adormecida, o gato de botas, o lobo. E aí, o que será que aconteceu? Depois disso tudo, o que será que aconteceu? Vamos poder pensar agora em um final diferente para essa história. E aí, nós vamos ser autores da nossa história, que vai ter uma continuação de acordo com a nossa imaginação. É muito importante, antes de começar, elaborar o texto. Um roteiro pode nos ajudar.
eu vou, junto com vocês, pensar em algumas perguntas para continuarmos essa história. Eu vou trazer algumas opções, só que as opções são diversas. Você pode pensar aí na sua casa, e aí nós vamos juntos aqui pensar em algumas coisas e escrever, tá legal? Depois que a nossa aula terminar, se você quiser, pode pedir ajuda a um adulto ou até mesmo para o seu professor ou professora e fazer o final dessa história de acordo com o que você desejar. Você vai imaginar e escrever. Nós vamos começar construindo um roteiro, onde vamos organizar algumas perguntas. E aí sim, nós vamos começar a escrever o texto. Vamos pensar o que Alice pode ter feito após olhar pela janela. Eu trouxe aqui algumas opções, mas você aí da sua casa pode pensar em outras. Ela colocou o livro na estante e foi brincar no quintal, continuou lendo o livro, foi brincar no quintal e fingiu que a árvore era um navio pirata, chamou seu irmão para se aventurar nas histórias junto com ela. E aí, o que podemos escolher? Eu vou escolher aqui as minhas opções, mas você aí da sua casa pode escolher a sua. Agora vamos pensar em uma outra pergunta. Para onde Alice foi? Vamos pensar, ela foi para o País das Maravilhas, ela também pode ter ido parar dentro de uma história assustadora de piratas, ou se tornou um dos 7 anões de uma história que envolve maçãs e princesa, tomou um chá da tarde com um coelho, um gato que usava botas e um chapeleiro. E aí, qual opção você escolheria? Ou você pensou em alguma outra? Agora, vamos pensar em uma terceira pergunta. O que acontecerá com Alice no final que será contado por você? Eu trouxe algumas opções. Ela ficou presa no livro de histórias, ou então entrou em outro conto, foi para o quintal e brincou de viver novas aventuras, leu outros livros e conheceu novas histórias, foi brincar de jogar bola no quintal. E aí, você escolheu alguma dessas opções ou pensou em alguma? Nós vamos precisar continuar a nossa história a partir desse trecho. Alice olhou pela janela, não chovia mais e já podia descer até o quintal para brincar. Mas antes da gente começar a escrever, eu trouxe algumas dicas para utilizarmos na hora da escrita. Vamos ver? Fique ligado. Lembre-se de usar os parágrafos. Preste atenção nas pontuações. Elas são importantes para passarmos as emoções e entonações necessárias na hora da escrita. Procure não escrever frases muito longas. Leia bastante, pois assim você conhecerá novas palavras e poderá escrever muito melhor. Eu trouxe aqui uma folha que lembra a folha do nosso caderno, que utilizamos na escola. Nós temos as linhas e nós vamos escrever o texto aqui, nessa folha. É muito importante, quando pensamos no início de um texto, a gente precisa usar os parágrafos. O parágrafo, ele marca o início de uma ideia. E nós vamos continuar a nossa versão da história que ouvimos lá no início. Tá legal? Lembra que eu trouxe algumas opções, algumas alternativas para a gente continuar essa história? Aqui eu vou escrever como eu escolhi, o jeito que eu imagino para essa história. Ok? Vamos começar? Nós precisamos pensar qual foi lá o final da nossa história, que a Alice viu na janela que já tinha parado de chover. E aí, o que aconteceu? Vamos começar escrevendo. Alice, lembrando sempre do parágrafo, aqui eu tenho a margem do caderno. Então, eu coloco um pouco após a margem. Eu posso colocar alguns dedos e aí ver direitinho aonde vai ficar o meu parágrafo. Ah, uma dica muito importante. Início de frase, nós sempre vamos iniciar com letra maiúscula. Aqui eu estou utilizando a letra bastão. E aí não tem essa diferença.
entre letra maiúscula e minúscula. Mas se você já utiliza a letra cursiva, precisa ficar atento que no início de frase e depois dos pontos, nós precisamos usar letras maiúsculas. E também não podemos esquecer que utilizamos letras maiúsculas para nomes próprios. Alice resolveu continuar lendo o livro e chamou seu irmão. Eu pensei aqui em um nome para ele. E o nome dele na minha história vai ser Cadu. Para conhecer aquelas histórias incríveis, eu terminei uma ideia. Então, eu coloquei o ponto final. Se você já utiliza a letra cursiva, após esse ponto final, você precisaria começar com a letra maiúscula. Agora, eu vou continuar no mesmo parágrafo, pois eu ainda não fechei essa ideia, mas eu vou colocar aqui depois do ponto. Tá legal? Vamos lá. O menino ficou encantado com o mundo mágico que Alice apresentou a ele. Pronto, eu terminei a minha frase. Lembra que eu falei que é muito importante a gente ficar atento à pontuação? Vamos imaginar que aqui eu usei o ponto de interrogação. Vamos ler como ficaria essa frase? O menino ficou encantado com o mundo mágico que Alice apresentou a ele. Eu estaria fazendo uma pergunta e não é essa a ideia que eu quero para o meu texto. Então, eu preciso usar o ponto final. Por isso eu digo, é muito importante a gente ficar atento, pois a pontuação vai dar exatamente a entonação que nós queremos aquela frase ao texto. Vamos continuar. Eu já fechei a ideia do primeiro parágrafo. Agora, eu vou continuar, só que eu vou para o segundo parágrafo. Eu vou precisar marcar e começar na mesma direção do meu primeiro parágrafo. Vou começar bem aqui. Cadu e Alice viveram grandes aventuras. Tomaram chá da tarde com o gato de botas. Tomaram chá da tarde com o gato de botas e o chapeleiro. Aqui não vai dar a minha palavra toda, então eu vou separar. Coloco um tracinho e continuo a escrever a palavra na linha de baixo. Agora, eu já coloquei o que Cadu e Alice fizeram. Preciso começar uma nova ideia, então eu preciso fazer um novo parágrafo. Só que as linhas da minha folha acabaram. Eu vou precisar usar a outra folha. E agora, eu vou continuar a minha história. Os irmãos também fizeram parte de uma história onde os dois foram confundidos com uns anões. E aí, eu terminei a minha ideia. Coloco o ponto final. Agora, eu já estou caminhando para o final da minha versão. Vou finalizar. Mas assim como eu falei que eu terminei a ideia desse parágrafo, eu vou começar um novo parágrafo. E, de novo, eu preciso ficar atenta a esse espaço. Vamos lá. Depois de viverem todas essas aventuras, vírgula, eles decidiram colocar o livro na estante e foram brincar no quintal, pois o chão já estava seco. Terminei a minha ideia e coloco um ponto final. E assim, eu finalizei a versão da minha história. Você aí de casa pode imaginar diversas possibilidades. Agora que eu finalizei o final da versão da minha história, eu vou pensar no terceiro passo. É hora da revisão. Vamos pensar se o texto está de acordo com a história que lemos no início. O final está claro e combina com a história da Alice? Sim, o final que eu escrevi dá continuidade à ideia da história inicial. O que você escreveu pode ser entendido por seus leitores, ou seja, por quem vai ler o seu texto? Sim, o que eu escrevi é possível ser entendido por quem vai ler o meu texto. Você usou a pontuação adequada?
nós vimos que durante a escrita ficamos bem atentos a essa questão da pontuação. Agora que vimos que contemplamos tudo que era preciso, vamos pensar no quarto passo. O quarto passo é a reescrita. A partir do que pensamos na revisão, podemos reescrever o final da história, consertando seu texto se for necessário. Assim, teremos uma segunda versão, que certamente agradará ainda mais os seus leitores. Agora é com você. Você pode criar o final dessa história da forma que você achar melhor. Compartilhe com seus colegas e professor ou professora. Na aula de hoje, aprendemos como podemos construir um texto. Primeiro, nós podemos pensar em um roteiro, como fizemos lá no início. A gente elabora algumas perguntas e pensa nas possibilidades de respostas. E aí sim a gente tem mais ideias para escrever o texto. Aí você vai pensar e deixar a sua imaginação fluir. Mas antes de acabar a nossa aula, eu tenho um desafio para vocês. Leia o trecho da história. Mimi era uma cadelinha sapeca. Ela gostava de roer o chinelo do seu dono e correr o dia todo. Um dia, quando o dono de Mimi chegou em casa... Agora, imagine uma continuação para essa história. Lembre-se que um roteiro pode ajudá-lo. Com certeza, sua história ficará incrível. Depois que você escrever o final dessa história, você pode compartilhar com seus colegas e também pode ler o final que eles escolheram para a história deles. Agora, a nossa aula chegou ao final. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado bastante dessa aula. Eu fico aguardando vocês nas próximas aulas. Beijos e tchau, tchau!